Pessoal, agora a gente vai para a próxima questão, né? A próxima questão vai falar sobre o conceito da polarização. Então eu já expliquei lá nos vídeos anteriores, né? Mas eu vou usar, né, aqui a polarização para já trabalhar o exercício número 8. O exercício número 8 diz o seguinte, olha, uma luz tá, não polarizada, então é interessante a gente notar aqui que essa luz aqui ela é não polarizada. Então, ó, tô aqui resolvendo aqui o exercício número 8. É uma luz não polarizada, tá bom? Então ela é uma luz não polarizada, tá? E o que está acontecendo aqui, pessoal? Essa luz não polarizada, ela tem uma intensidade de 450 watts por metro quadrado. Tá? Então ela tem uma intensidade aqui de 450 watts por metro quadrado. Bom, e ela passa por uma sequência de 3 filtros, onde o segundo filtro faz, né, um ângulo de 30 graus com o primeiro, e o terceiro faz, né, o terceiro filtro faz um ângulo de 115 graus, né, com o primeiro. E aí a pergunta é, qual é a intensidade da luz após o terceiro filtro? Bom, gente, para resolver esse tipo de problema, tá? A gente vai utilizar a lei de Malus, tá bom? Então a lei de Malus é o que está sendo definido aqui do lado esquerdo da tela. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo que vocês têm uma fonte de luz aqui que não é polarizada, né? Ela vem aqui se propagando em todas as direções. E aí ela passa aqui por um polarizador, tá bom? E aí ela sai aqui polarizada, tá bom? Então lembre-se, né, que por exemplo, para ser polarizada, né, essa luz aqui ela é uma onda transversal. Então vocês viram lá na teoria, tá? Quem esqueceu, dá uma olhadinha lá nos slides, né, na aula, nas aulas anteriores, que, por exemplo, uma onda mecânica não pode ser polarizada porque é uma onda longitudinal, não é uma onda transversal. Então ele passa aqui por um polarizador e depois ele vai passar aqui por um analisador. Tá? Então o que a lei de Malus estabelece? Olha, quando um feixe de luz completamente polarizada, então olha, o nosso exercício aqui diz que não é polarizada, incide sobre um analisador, a intensidade da luz que é transmitida pelo analisador, então pessoal, que sai aqui, ó, a luz que está saindo do analisador, é diretamente proporcional ao quadrado do cosseno, tá? Do ângulo entre quem, pessoal? Entre o plano de transmissão do analisador e o polarizador, ou seja, a intensidade que vai sair vai ser proporcional ao cosseno ao quadrado do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Entre, né, o polarizador aqui e o analisador, essa inclinaçãozinha θ, tá bom? Então aqui você tem a intensidade da luz, né, que passou por esse analisador, tá bom? A intensidade dela. Só que aqui, pessoal, olha, no slide de baixo eu deixo algumas recomendações. Então, por exemplo, olha, para a luz completamente polarizada vai valer, né, essa expressão aqui. Então o I vai ser o I0 cosseno ao quadrado de θ. Mas se for uma luz comum, pessoal, sem ser polarizada, né, o que vai acontecer? Quando ela passa ali, ela vai cair pela metade. Então se ela tinha uma intensidade, por exemplo, I, quando ela passa, ela vai ter uma intensidade I sobre 2. Tá bom? E quando acontecer, pessoal, de o polarizador e o analisador serem perpendiculares, a intensidade que vai passar vai ser zero. Tá? Então isso é importante vocês entenderem essas três situações aqui. Tá bom? Então vamos ver o que está acontecendo aqui no exercício número 8. Então, primeira coisa, pessoal, ele já está falando que a luz não é polarizada. Então, quando ele passa pelo primeiro polarizador, pessoal, o que vai acontecer com a intensidade? A intensidade vai cair pela metade. Então, como que eu vou representar isso aqui? Então, eu vou falar, olha, que o I1, tá,
do primeiro polarizador, tá? Vou chamar isso aqui de intensidade inicial, tá bom? Vai ser igual a intensidade inicial dividido por 2. Então aqui no nosso caso é 450 dividido por 2. Então quando ele sai do primeiro, ele está do primeiro filtro ali, ele está com 250 watts por metro quadrado. Perfeito? Então essa condição aqui é para o primeiro filtro. Por que isso aqui está acontecendo? Porque ele está falando para a gente que a nossa luz lá não é polarizada. Então a intensidade vai cair pela metade. Aí depois o que vai acontecer? Depois, pessoal, ele vai passar por um segundo filtro. Só que esse segundo filtro, ele está 30 graus, tem uma inclinação de 30 graus em relação ao primeiro. Então aqui sim eu aplico a lei de Malus. Então, ó, lei de Malus. E como que vai ficar? Então o I2, tá, que é aquele que está passando agora pelo segundo, filtro, vai ser igual ao I1, porque ele já passou pelo primeiro, cosseno ao quadrado de 30 graus. Perfeito? Então é isso, pessoal. Olha, peguem a calculadora e façam aí o cosseno, ao quadrado de 30 graus. Tá? Se vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar ali num valor ali de 0,75, tá? Então, ó, o cosseno ao quadrado aqui de 30 graus vai ser quem, pessoal? Vai ser ali igual a 0,75, aproximadamente aqui, tá? 0,75, perfeito? Então, quanto que vai ser o meu I2, pessoal? Então, o meu I2 vai ser igual aos 225 vezes ali 0,75, tá? Então, o I2 vai ser 168, se vocês fizerem essa conta, eu já fiz, tá? 0,75 watt por metro quadrado. Bom, então essa condiçãozinha aqui. Mas não para por aí. O que está acontecendo, Ele vai passar por um outro filtro que está 30, que agora está um terceiro filtro, que está 115 graus em relação ao primeiro. Aqui toma cuidado, que a gente vai ter que fazer uma outra continha com relação a encontrar esse ângulo, Então ele está 115 graus em relação ao primeiro. Então, qual que é o ângulo, entre o segundo e o terceiro filtro? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então aqui, ó, ângulo, tá? Deixa eu ver como eu vou escrever aqui. Entre o segundo e o terceiro filtro. Bom, como que eu vou calcular isso? Vou chamar de θ, tá, pessoal? Então é só a gente pegar o 115, sem muito drama, menos quanto, pessoal? Menos 30 graus, tá? Então o ângulo entre esses dois, 85 graus. E aí o que a gente faz aqui? Aplica a lei de Malus novamente. Então agora, lei de Malus. Tá bom? Então o que a lei de Malus diz? Que a intensidade agora, vai passar lá pelo segundo filtro, vai ser igual a quem? I2 cosseno ao quadrado de 85 graus. Perfeito? De novo, pessoal, pegue a calculadora e façam o cosseno de 85. Cosseno de 85, cosseno ao quadrado, de 85, vai dar um número bem pequenininho, Vai ser aqui aproximadamente 0,00075. Aqui é 0,00. Estou vendo aqui na calculadora, 75.
9,6, mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, o I3, ele vai ser quanto, pessoal? O I3 vai ser 168, foi o que a gente calculou anteriormente, tá? Vezes esse valor aqui, 0,007596, tá? Então, fazendo essa continha, a gente descobre que o I3 é aproximadamente, tá, pessoal? 1,28 watt por metro quadrado. Então, essa é a resposta, né, final ali do exercício, tá? Essa questão aqui, pessoal, ela é extremamente importante para vocês. É uma das questões da prova, não é exatamente igual, é uma das questões da prova, provavelmente eu acredito que seja a questão mais difícil de todas, tá bom? Então, duas questões importantes, né? Essa e aquela que vocês fizeram, né, no vídeo anterior, no vídeo, se não me engano, 3 ou 4, tá? Em que a gente trabalhava lá com a equação lá do deslocamento da partícula, né, que eu pedia para vocês acharem lá, era um MHS, né, pedia para vocês acharem, né, amplitude, o que mais, né, a frequência, o período, o ângulo de fase, a equação da aceleração, a equação da velocidade e tudo mais, tá bom? Então fiquem de olho nesses exercícios, eles são importantes e eles precisam, né, que vocês treinem isso, joia? Abraço e até o próximo.